E aí, Walkers, beleza? Aqui é o Luan. Novamente, eu sei que vocês talvez devem ter sentido falta de vídeo nesses últimos dias, mas aqui eu tô meio ocupado e meio que falta conteúdo, né? E eu tava criando o roteiro pra um vídeo, pra esse vídeo particularmente, que tá bem da hora, que você já viu pelo título, né? Mas enfim, sem mais enrolações, aquela divulgação de sempre, Facebook, WhatsApp e o nosso Instagram, todos os links estão aí na descrição, beleza? Então você vai entrar em todos os links aí, vai nos seguir no Insta, vai entrar no nosso grupo do app e também vai curtir a nossa fanpage lá no Facebook, beleza? Além disso, eu ainda estou muito frustrado com The Walking Dead, com essa mid-season finale. E tem um vizinho gritando aqui, então se tiver no fundo falando, perdão. Enfim, vamos estar falando aqui a respeito das referências dos 8 primeiros episódios, beleza? Então é isso aí, vamos pro vídeo agora. Antes de mais nada, tá muito calor. Ok, então vamos começar aqui, começando desde o 8x1 até o 8x8. As referências eu tenho aqui... Eu tenho 17 ou 16 referências, enfim, vou estar falando a respeito delas agora, tendo a primeira referência do 8x1, que é Carol olhando para as flores. Caso você se lembra da quarta temporada, a Carol teve a trama dela com Lizzie e Micah. A Lizzie era uma garotinha que ela olhava para as flores quando ela ficava triste ou nervosa, não me lembro muito bem, mas enfim, ela olhava para as flores quando estava triste. Se você se lembra bem, Lizzie e Micah eram irmãs e Lizzie matou a Micah. Ela acreditava que os zumbis poderiam ainda ser humanos, que eles ainda pensavam como humanos, enfim. Ela matou a sua irmã para provar para Carol e Tyrese que a Micah ia voltar e ia agir como um humano, mesmo zumbificada. Aí a Carol teve que parar isso e matou ela. Enfim, vocês devem se lembrar disso. Agora você está se perguntando onde tem a referência. A referência é exatamente a Carol olhando para as flores. A Carol fala "Just look at the flowers, Lizzie", que é olhe para as flores, né? Antes de dar um tiro na cabeça de Lizzie. Mas no 8x1 a gente pôde ver logo nas primeiras cenas Carol olhando para as flores. Seria uma referência da morte dela nessa 8ª temporada. A referência mais óbvia e mais clara e mais comentada em todos os sites desde o começo de The Walking Dead foi aquela referência óbvia e claramente do Carl na chegada dele ao posto. Foi a mesma referência, foi praticamente a mesma cena com os mesmos movimentos, né, do Carl e Rick, do 1x1 e do 8x1. O Carl chegou no posto à procura de gasolina, ele olhou embaixo do carro, até os lugares, os estilos de câmera foram tudo iguais. Foi uma referência muito foda, muito bem bolada. Agora não é bem uma referência, mas é algo que pouca gente notou. É que aquele posto avançado do 8x2 que o povo de Alexandria, Hilltop e Reino vão atacar, aquele, como é que eu posso dizer, aquele posto avançado da antena, ele já apareceu na 6ª temporada e foi o primeiro posto que o Rick atacou logo quando ele entrou na guerra, né? Que ele não sabia de nada, ele foi para ajudar Hilltop e ele acabou entrando naquele posto, invadindo lá. E onde a Meg e a Carol ficaram presas na 6ª temporada, então mais referências ou coisas que ninguém percebeu. Novamente, do 8x2 seria uma referência a um sussurrador. Enquanto o povo do reino anda pela floresta, né, o Jerry acaba acertando um dos walkers na cabeça com seu machado. Ao cair, a gente pode perceber que não é um walker comum, ele meio que está sem pele, parece que está usando uma máscara. Primeiramente eu achei que fossem sussurradores, aí depois de ler um artigo eu fiquei na mente que ele era modificado com aquela substância tóxica, mas depois de olhar o episódio de novo e ler mais alguns comentários, me parece mesmo que é uma provável referência aos sussurradores arco pós-guerra. Agora a referência do episódio 8x3 é a referência da morte do Eric. Tem duas aqui, é a morte, referência 5 e 6 aqui, só nesse, uma direto, uma atrás da outra, beleza? A morte do Eric, primeiramente, o tiro que ele leva, basicamente é igual às HQs, né? Não é igual exatamente porque eles mudam alguns detalhes, mas é praticamente a mesma coisa, assim, é uma referência foda que eles fazem
transferindo a morte do Eric das HQs para a série. Quem lê as HQs sabe, isso é muito foda. E mais uma referência aqui sobre a morte do Eric, é quando o Aaron deixa ele escorado na árvore, né, e pá, os dois se beijam lá e tal. E aí seria uma provável referência à morte do Jim. Caso você não se lembra quem é o Jim, é esse figurante, esse personagem terciário que tá aparecendo na tela, da primeira temporada, e caso você não se lembra, ele levou uma mordida e ele foi escorado numa árvore. Exatamente como aconteceu com o Eric. Seria uma referência a ele? Agora a referência do 8x4 é quando aquele Salvador está levando o rei Ezequiel, né? Tem toda hora vindo e o Salvador está torturando psicologicamente o Ezequiel. E aí ele acaba falando: o Negan queria você preso na frente do santuário zumbificado, mas eu acho que só sua cabeça em uma lança irá servir. Quem lê as HQ sabe que isso é uma referência muito foda, porque o rei Ezequiel morre exatamente assim pelos sussurradores. A cabeça dele é arrancada e colocada numa estaca. Exatamente assim, é uma das minhas referências favoritas dessa primeira parte da temporada. Ainda no 8x4, temos a referência da nossa querida Shiva. Ela morre basicamente igualmente nas HQs. Só que nas HQs ela salva somente o rei Ezequiel, que eu me lembre. Ou é um grupo do reino e o rei, enfim. É basicamente igual. A única diferença é que a Carol tá nesse grupo na série, né? Mas a referência da morte dela sendo cercada pelos Walkers e sendo devorada para salvar vidas é exatamente igual. Agora também uma referência muito foda, eu adorei essa referência. E que eu dei sorte porque eu maratonei a primeira temporada, né? Quando deu aquela mega maratona de The Walking Dead antes da oitava temporada, eu vi todos os episódios da primeira temporada e metade da segunda. E aí, quando eu vi o episódio 8x5, na hora eu saquei uma referência que eu aposto que quase ninguém percebeu. É uma referência a 1x3, né? Que é a briga do Daryl com o Shane, lá no 1x3. E o Daryl leva uma chave de braço, né? Um mata-leão, seja lá como você chama. E aí o mesmo diz que chave de braço não vale. Agora, se você avançar no tempo, no 8x5, o Daryl aplica uma chave de braço no Rick. E o Rick fala a mesma coisa. Chave de braço não vale. É ilegal, né? Então, referência foda demais. Ainda no 8x5, seria uma referência, enfim. Tem vídeo aqui no canal, é o vídeo mais visto. Amo vocês por ter mais de 3k de visualizações nesse vídeo, que é sobre o helicóptero. A gente fala lá, então caso você não viu o vídeo aí tá, primeiro link da descrição, beleza? Então entra lá no vídeo que tá bem da hora e olha lá o que eu falei a respeito daquele helicóptero que Rick viu. Mas eu botei nessa lista aqui que seria uma referência à primeira temporada. O Rick vê um helicóptero no 8x1 ou 8x2. Ele vê um helicóptero lá, né? Então, 8x2 eu acho. Não me recordo muito bem, perdão. Memória tá fraca. Enfim, ele vê um helicóptero. E aí, seria uma referência ao 8x5 que ele vê um helicóptero lá e só ele, enfim. Tem vídeo falando sobre isso aqui no canal. Outra referência foda que é de um personagem cuzão citando a sua morte. Dessa vez no 8x6, o Gregory cita a sua morte das HQs, né? Por mais cuzão que o personagem seja, desta vez eu concordei com a opinião dele quando ele falou que deviam matar todos os salvadores que o Jesus levou para Hilltop. Eu concordo com ele, com a opinião dele, por mais babaca que ele seja, seria o certo a se fazer, né? Matar os salvadores. Por mais que tenha gente do bem ali com crianças, né? Do bem entre aspas ali no grupo de salvadores, em Hilltop, Alexandria e Reino também tem, e eles não hesitaram em ficar do lado do Negan, em matar as pessoas de Alexandria, de Hilltop, do Reino. Então tem que matar todos eles, sim. Mas a referência é do Gregory, que ele fala que devem construir uma forca e matar todos eles enforcados. É exatamente assim que o Gregory morre nas HQs. No 8x6, no episódio em que o Carl supostamente é mordido quando ele vai atrás do Siddiq, né? Enfim, a gente pode ver que a Lori ainda vive dentro do filho, né? Do Carl. Porque ele fala as últimas palavras dela, basicamente. Fala que não vai ser fácil, que você tem que seguir o bem, enfim.
Ele ajuda o Sid, que basicamente aquela babuzeira de sempre. Ele fala que a mãe dele falou lá, blá 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 blá, que tem que fazer o bem para as pessoas, enfim. Que ele não pode ser mal, né? Que ele não é assim. É uma cena da Lori morrendo, aquele discurso é bem bad. Mas a cena do Carl ajudando o Sid, que é bem ridícula, porque eu realmente não entendi toda a fissura do Carl pelo arabiano lá, indiano, foda-se da onde ele é. Eu não entendi porque isso foi colocado, tipo, mostrou o Carl vendo ele no 8x1 e somente 5 episódios depois, mostrou ele no 8x6 e o Carl com uma fissura enorme. Então eu acho que deveria ter contado um pouquinho mais de história, mas isso vai ficar para review. Agora, outra referência do 8x6, e na minha opinião é uma das melhores referências e que foi mais wow, é que quando Carol sai do reino, vocês devem se lembrar, o garotinho, o irmão de Benjamin, o Henry, sai atrás dela, né? Somente com aquele bastão que o Morgan deu pra ele, que era do Benjamin, não me recordo, mas enfim. Somente com aquele bastão e tudo mais, e aí a Carol solta a seguinte frase. Ela fala que criancinhas que saem na floresta nunca mais são vistas, a não ser como zumbis. Isso seria uma referência foda demais ao seu passado, à sua filha Sofia. Crianças que saem sozinhas na floresta nunca mais são vistas ou são vistas como zumbis. Foi exatamente o que aconteceu com a Sophie. Ela saiu sozinha na floresta e ficou um tempão desaparecida durante a segunda temporada. Aí na mid-season finale da segunda temporada, a Sophie foi achada dentro do celeiro. Então é uma referência demais, foda. Essa referência aqui, eu juro pra vocês que eu vi num post do Facebook, mas eu tive que anotar, então é bem engraçada, que é Rick não muda de cueca desde o episódio 1x1. A gente pode ver o Rick só de cueca no 8x7, né, no grupo do lixão. E se você voltar no tempo, no primeiro episódio da primeira temporada, quando ele está no hospital, ele está com a mesma cueca. Imagina o fedor que não está nele agora, né? Enfim, deixa isso de lado. Agora também uma das referências mais fodas é do Carl e do Rick. A gente pode ver no 8x8 os dois começando conversando, né? Foi logo depois do Carl encontrar o Sid no posto. Ou seja, enfim, vou falar sobre o episódio na review, foca. Fala sobre a referência. O Carl fala que o Rick não pode só esperar que o Sid sobreviva, que ele tem que fazer algo. E ele basicamente cita as mesmas palavras do pai numa discussão da quinta temporada, quando o Rick discute com a Diana. Ele fala basicamente que ela não pode só esperar que a Alexandria fique de pé, que ela terá que matar para deixar todo o povo vivo e para manter a Alexandria bem. Basicamente, Cole repete as palavras do pai. Esse menino é demais. E agora a última referência que eu reparei na hora, o episódio da sexta temporada, se eu não me engano, o episódio 2, JSS, Just Survive Somehow, apenas sobreviva de alguma forma. Foi um episódio que me marcou, não sei porquê, porque a Andy come a tartaruga, provavelmente, enfim. Foi um episódio que eu gostei muito. E eu já vi logo de cara uma referência foda nesse 8x8, que foi enquanto o Carl escrevia aquela possível carta de despedida, né? Ele escreve JSS. Então, se você voltar no tempo, naquele episódio da sexta temporada, que tem o mesmo título, JSS, ele começa focado na Enid antes de chegar a Alexandria. Então essa carta com Just Survive Somehow seria uma referência à despedida de Carl para a Enid. Seria uma carta para a Enid, especialmente para ela, que o menininho perdeu o seu bebê com ela, enfim. Caralho, isso seria muito bad. E só de pensar que o Carl nunca mais vai ver a Enid caso ele morra mesmo, é triste, é tensa a parada, mas enfim. Esse foi o vídeo de hoje, deu quase 15 minutos, na verdade vai dar 15 minutos por causa da intro, mas aqui deu 14h45, enfim. Sem mais enrolações, até o próximo vídeo, vai sair mais vídeo nessa semana. Eu espero, não sei quando vai estar saindo esse vídeo, enfim, vai sair a dublagem em breve. Vai sair o Jornal Nova Alexandria, que era pra ter saído há um tempo atrás, mas atrasou infelizmente. Vai sair mais vídeos sobre teorias, sobre a possível morte do Carl, mesmo se ele vai morrer, quem que vai substituir o arco dele no futuro, enfim. Sem mais spoilers do futuro do canal, provavelmente vai diminuir os vídeos agora em janeiro, porque metade do grupo do canal vai viajar,
inclusive eu, então eu vou ficar impossibilitado de gravar e editar. Mas quando eu voltar, foco total no canal, enquanto eu estiver de férias, pelo menos, né? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo, espero ter gostado. Falou!